MEI 2024. O que muda e como se preparar para um novo limite de faturamento. Você sabia que o MEI, microempreendedor individual, pode ter um aumento no seu limite de faturamento em 2024? Isso mesmo, um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados propõe elevar o teto de faturamento do MEI de R$ 81 mil para R$ 130 mil por ano. Essa mudança pode beneficiar muitos empreendedores que hoje estão no MEI, mas que precisam de mais espaço para crescer. Mas o que isso significa na prática? Como se preparar para essa possível alteração? Quais são as vantagens e desvantagens de ser MEI? E se o seu MEI estourar o limite, o que fazer? Neste vídeo, vamos responder essas e outras perguntas sobre MEI 2024. Acompanhe. O que é MEI e quem pode ser? MEI é a sigla para microempreendedor individual, uma categoria de empresa criada em 2009 para formalizar os trabalhadores por conta própria. O MEI tem direito a um CNPJ, pode emitir notas fiscais e tem acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário maternidade. Para ser MEI, é preciso atender a alguns requisitos, como item ter um faturamento anual de até R$ 81 mil ou R$ 130 mil, se o projeto de lei for aprovado, item não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa, item exercer uma das atividades econômicas permitidas para o MEI, que são mais de 450, de item ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo, ou o piso da categoria. Quais são as vantagens e desvantagens de ser MEI? Ser MEI tem muitas vantagens, como item simplicidade e rapidez para abrir e fechar a empresa, sem burocracia, item baixo custo mensal, com um valor fixo de imposto que varia de R$ 56 a R$ 61. Dependendo da atividade, item isenção de impostos federais, como IR, PIS, COFINS, IPI e CSLL, de item acesso a serviços bancários, como crédito, com taxas diferenciadas, que item possibilidade de vender para o governo, para outras empresas e para o consumidor final, que item cobertura previdenciária, com direito a benefícios, desde que pague em dia um imposto mensal e cumpra a carência. Por outro lado, ser MEI também tem algumas desvantagens, como item limitação de faturamento, que impede o crescimento da empresa além do teto estabelecido, item restrição de atividades, que exclui algumas profissões que exigem formação técnica ou superior, item impedimento de ter sócios ou filiais, item dificuldade de acesso a alguns mercados, que exigem certificações ou licenças específicas, e item responsabilidade limitada, que coloca o patrimônio pessoal do empreendedor em risco em caso de dívidas ou processos. Qual o limite de faturamento MEI para 2024? Atualmente, o limite de faturamento MEI é de R$ 81 mil por ano, o que equivale a uma média de R$ 6,750 por mês. No entanto, esse valor pode mudar em 2024, se o projeto de lei número 125 de 2015 for aprovado. Esse projeto, que faz parte do Crescer Sem Medo, um pacote de medidas para estimular o empreendedorismo no país, propõe aumentar o teto de faturamento do MEI para R$ 130 mil por ano, que corresponde a uma média de R$ 10,833 por mês. Essa alteração tem como objetivo ampliar a faixa de enquadramento do MEI, permitindo que mais empreendedores possam se beneficiar dessa categoria e que os que já são MEI possam ter mais margem para crescer sem medo de mudar de regime tributário. Além disso, a mudança visa reduzir a informalidade e aumentar a arrecadação, já que mais pessoas passariam a contribuir com o imposto mensal. No entanto, é importante ressaltar que o projeto de lei ainda não foi aprovado e que não há uma data definida para isso acontecer. Portanto, até que haja uma confirmação oficial, o limite de faturamento MEI continua sendo de R$ 81 mil por ano. Por isso, é recomendável que os empreendedores acompanhem as notícias sobre o assunto e se planejem para qualquer cenário. Qual a média que eu posso faturar por mês para não estourar o limite do teto anual do MEI? Não existe uma regra específica sobre o faturamento mensal do MEI, mas sim sobre o faturamento anual. Isso significa que o que importa é o quanto você fatura no período de janeiro
a dezembro, e não em cada mês isoladamente. Assim, você pode ter meses em que fatura mais e meses em que fatura menos, desde que a soma de todo os meses não ultrapasse o limite de faturamento MEI, que é de R$ 81.000 ou reais 130.000, se o projeto de lei for aprovado. No entanto, para evitar surpresas e ter um controle melhor do seu negócio, é aconselhável que você faça uma média do seu faturamento mensal e tente não ultrapassá-la. Para isso, basta dividir o limite de faturamento MEI pelo número de meses do ano. Por exemplo, se o limite for de R$ 81.000, a média mensal seria de R$ 6,750. Se o limite for de R$ 130.000, a média mensal seria de R$ 10,833. Essa média serve como uma referência para você avaliar o desempenho do seu negócio e ter uma margem de segurança para eventuais oscilações. Lembre-se de que o faturamento pode variar de acordo com a sazonalidade, a demanda, a concorrência e outros fatores. Por isso, é importante fazer um planejamento financeiro e acompanhar o seu fluxo de caixa. O que fazer quando estourar o limite do faturamento anual permitido para MEI? Se você estourar o limite de faturamento MEI, o que você deve fazer depende de quanto você ultrapassou o teto. Existem duas situações possíveis. Item: se você ultrapassou o limite em até 20%, ou seja, faturou até reais 97,2 mil ou R$ 156.000. Se o projeto de lei for aprovado, você deve sair do MEI se enquadrar em outro regime tributário, como o Simples Nacional, a partir do ano seguinte. Nesse caso, você deve solicitar o desenquadramento do MEI no portal do Simples Nacional até o último dia útil de janeiro e pagar uma multa proporcional ao excesso de faturamento. Item: se você ultrapassou o limite em mais de 20%, ou seja, faturou mais do que R$ 97,2 mil ou R$ 156 mil, se o projeto de lei for aprovado, você deve sair do MEI e se enquadrar em outro regime tributário, como o Simples Nacional, retroativamente ao mês em que ocorreu o excesso. Nesse caso, você deve solicitar o desenquadramento do MEI no portal do Simples Nacional imediatamente e pagar os impostos e as multas referentes ao período em que você já não era mais MEI. Em ambos os casos, você deve procurar